já tem provavelmente essa prática, né, de ter ali no Classroom as aulas gravadas, provavelmente, né, mas eu tenho por prática, né, todas as aulas eu acabo gravando e disponibilizo ali para vocês, tá? Os slides de cada aula, a mesma coisa, tá? Também é disponibilizado no Classroom. Então, do conteúdo de aula, vocês sempre vão ter ele disponível, né, depois de cada aula, ali na aba Atividades do Classroom. Então, vocês já receberam o convite, né, já acessaram o Classroom, já conhecem, ele tem uma aba Atividades. Ali vai aparecer, então, os vídeos, né, quando for postado ali, vai aparecer o tópico Vídeos das aulas ao vivo. O vídeo da aula de hoje, do contato pedagógico, do conteúdo da aula 1 e 2 vai estar ali. Os slides, a mesma coisa, vai ter um tópico específico, né, que vai aparecer lá na barra atividades, chamado slides das aulas, vai aparecer da aula de hoje, das próximas aulas. Então o conteúdo vai estar sempre ali disponível para vocês, caso queiram rever, né, caso queiram, enfim, fazer anotações, né, ou fazer download, guardar esse material também para vocês, tá? Isabela conectando, boa noite, Isabela. Então, vamos começar o nosso contrato pedagógico. Nossa disciplina é a disciplina de recrutamento e seleção, técnicas de recrutamento e seleção. Ela faz parte daqueles subsistemas, né, de RH. A gente já deu uma lida no Chiavenato, né, naquele livro famoso dele, né, todo mundo consulta aquele livro, né, Gestão de Pessoas. Ele fala desses subsistemas. E muitas das disciplinas que vocês cursam, né, aí no segundo ciclo tem o nome de um desses subsistemas, né, tipo recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, segurança do trabalho e saúde ocupacional, né, disciplinas com o nome dos próprios subsistemas que fazem parte, né, da carreira que vocês escolheram, né, na área de RH. Eu sou o professor Luciano, eu trabalho na QI, né, mais amplamente com os dois cursos, a administração e o curso de RH. Na administração eu trabalho com todas as disciplinas do segundo ciclo, o RH eu trabalho com todas as disciplinas do segundo ciclo também, tá? E claro, nas disciplinas de primeiro ciclo, provavelmente muitos de vocês já tiveram aula comigo, né? Eu trabalho também em todas as disciplinas do primeiro ciclo. Curso de contabilidade, uma disciplina lá ou outra, de marketing também uma ou outra, né? Logística uma ou outra, mas o foco mesmo, né? O meu trabalho é sempre com administração e RH, tá? Tem uma formação, uma graduação, né, em administração, depois fiz 2 pós-graduações na sequência. Eu tenho um canal lá no YouTube que eu normalmente uso para colocar conteúdos, né, para vocês. Tá? Até conteúdo de RH tem bastante ali, principalmente da área de departamento pessoal, alguns cálculos trabalhistas, enfim, tem bastante material lá também. Tá? O Moodle mudou um pouquinho a cara, né, esse ano. Ano passado ele tinha uma configuração, esse ano já otimizaram algumas coisas, layout, né, mudou um pouquinho onde vocês encontram as coisas ali dentro do Moodle, né, mas o endereço dele permanece o mesmo, né, para quem entrava direto é o mesmo endereço, ead.qi.edu.br. Vai abrir ali a telinha, né, de login e senha, vocês vão acessar lá, vão clicar na disciplina, né, técnicas de recrutamento e seleção, e vai abrir para vocês ali, né, os materiais da disciplina, e vai aparecer lá, um pouquinho diferente, né, na configuração do ano passado, aparecia lá a semana, e já aparecia tudo ali embaixo, né, que estava correspondente àquela semana. Agora não, tem que clicar na semana, né, aí quando clica na semana, abre o que tem que fazer naquela semana. No caso, né, nosso aqui, semana 1, né, é a semana que a gente está iniciando a nossa disciplina. Maria e Mona Lisa conectando, boa noite. Então, vocês podem acessar o Moodle de vocês. Ana Caroline conectando também, boa noite. Podem acessar o Moodle de vocês. Vão clicar na disciplina, então, de técnicas de recrutamento e seleção. E vai ter ali semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Tá? E, claro, dentro de cada semana vai ter ali as avaliativas, né? Na semana 1 tem a avaliativa 1, na semana 2 a avaliativa 2, assim por diante até a 4. Tem também as atividades de apoio, mas vocês sabem, né, vocês já estão no segundo ciclo, vocês sabem que em cada semana tem uma avaliativa, vale um ponto cada uma. A gente vai falar mais sobre isso agora na sequência, mas o importante é, vocês precisam fazer as avaliativas que ficam dentro do Moodle. Claro que
o Moodle, além de acessar pelo endereço dele, né, direto, ead.qi.edu.br, pelo portal do aluno, né, tem lá o ícone do Moodle, né, vocês entram por ali também. Tem o ícone também lá dentro do portal do aluno, né, onde vocês verificam a frequência e nota de vocês. Também está lá dentro do portal do aluno, né, o ícone das salas virtuais. Né, vocês receberam um convite no e-mail de vocês, né, da turma, né, dessa turma de técnicas de recrutamento e seleção, ali no Classroom. Mas é o mesmo link que está lá, né, nas salas virtuais dentro do portal do aluno. Ah, não me lembro onde é que é a sala do técnicas de recrutamento e seleção. Clica lá, né, no portal do aluno, vai ter lá salas virtuais, entra por ali, e ali vai estar o link da turma. Tá? Então é importante ter isso em mente. A gente vai ter atividades de aula, que são exercícios, fazem parte do conteúdo. As atividades de aula que vão acontecer dentro do Classroom é da aula, tá? São exercícios, fazem parte do processo pedagógico, ensino-aprendizagem. As atividades que valem nota é dentro do Moodle, ali no ead.qi.edu.br, né? Ou acessando através do portal do aluno, clicando no Moodle lá, certo? Dentro de cada semana vai ter uma atividade avaliativa correspondente, valendo um ponto cada uma. Tá? Bom, nosso calendário de aulas. Então, toda segunda-feira à noite, das 19 às 22 horas, nós temos os nossos encontros, então. Hoje, na 15/3, começa a nossa disciplina, a gente vai ter, depois aqui do contrato pedagógico, a gente vai ter o conteúdo da aula 1 e 2. Tá? Como falei para vocês, essa é a nossa semana 1, então, se vocês pegarem o guia do aluno, né, vai dizer assim, ler o conteúdo da apostila, aula 1 e 2, é o mesmo conteúdo que a gente vai ver na aula ao vivo hoje, claro que na apostila está, né, bem completo, e diz lá, fazer atividade avaliativa 1 no Moodle, vale 1 ponto. Tá? Então, vocês vão clicar em técnica de recrutamento de seleção, vão clicar semana 1, vai estar a avaliativa 1 lá. E ela tem prazo para fazer, né? Tem que cumprir com aquele prazo que está ali, certo? Então, tem uma data que inicia e uma data que encerra. Não esqueçam disso, tá? Porque se passar daquele prazo que encerra, ela fecha automaticamente, né? Ela é configurada pela escola lá dentro do Moodle para acontecer dentro daquele prazo, né? Então, não percam, tá? Segunda-feira que vem, 22/3, conteúdo da aula 3 e 4. Aí, na semana 2, tem atividade avaliativa 2, também 1 ponto. Depois, na semana 3, 29/3, aula 5 e 6. Tem a avaliativa 3, na semana 3, para fazer, vale 1 ponto também. E no dia 5/4, a gente tem a aula 7 e 8, corresponde à semana 4, né? Então, a gente tem a avaliativa 4 para fazer no Moodle, né? Então, quando clicar na semana 4, lá vai ter a atividade avaliativa 4, correspondente àquele conteúdo, também valendo 1 ponto. Então, tem 1 ponto em cada semana de aula. Uma avaliativa dentro de cada semana de aula lá no Moodle, tá? Não percam os prazos, não deixem passar, para não perder esses pontos, certo? Temos ainda, gente, o nosso trabalho disciplinar. Depois vou abrir ele ali, mostrar para vocês, mas o importante é que ele vale 6 pontos, né? E ele é a única atividade no Classroom que vale nota, tá? Que os 4 pontos da N1 ali é lá no Moodle, né? 1 em cada semana. Mas nós temos o trabalho disciplinar para entregar no Classroom, que vale 6 pontos, ou seja, fecham os 10 pontos, né? Da N1. 4 pontos do Moodle, mais 6 pontos ali no Classroom do trabalho disciplinar. São 10 pontos. O trabalho a gente está combinando ele para entregar, né, um pouquinho antes aí do dia 12, né? Que o dia 12 é o dia da prova. Então, na hora que a gente abrir ali o trabalho para mostrar para vocês, vai aparecer a data de entrega, tá? É antes aí do dia 12. Provavelmente está no dia 5/4 ali para entregar, tá? Porque no dia 12/4, embora seja a data limite de entrega do trabalho, dia 12/4 fica totalmente reservado para vocês fazerem a prova final. Dia 12/4 não tem aula, não tem conexão ao vivo, né? Vai ser postado ali no Classroom para vocês, né, as instruções de prova, o código de prova. Aí no dia 12 vocês acessam o Classroom, vão pegar ali o código da prova, vão lá no Moodle, né, abaixo da semana 4 vai estar lá, tarefa avaliativa final, né, avaliativa final. Vão clicar ali, vão inserir o código e vão fazer as 10 questões objetivas da disciplina de técnicas de recrutamento e seleção. Vale 10 pontos. Né? É lá no Moodle, né? ead.qi.edu.br. Bom, aí nós temos os 10 pontos da N1 e os 10 pontos da N2, né? 10 pontos da N1, 4 pontos lá no Moodle, 1 ponto em cada semana. 6 do trabalho disciplinar, 10 pontos da N1. Na N2, 10 pontos da prova final no Moodle,
A média final, N1 mais N2, divide por 2. Né? Tirou 10 nas duas, dividiu por 2, vai dar 10. Né? É isso que eu espero que aconteça com todos vocês. Né? Esse é o meu desejo, é um desejo quase que infinito, né? Assim, não atingi ainda, não alcancei essa meta, né? Mas tenho certeza que em algum momento, alguma turma, todo mundo vai tirar 10, tanto na N1 quanto na N2. Quem sabe a turma de vocês, hein? Estou levando fé. Se vocês acreditarem, eu também vou acreditar, né? É uma troca, tá? Metade é fé e acreditar, a outra metade é estudar, né? Então, normalmente a gente acredita, já tem a metade, tá? O Emerson tá mandando um sim ali no chat, é isso aí, Emerson. Metade é fé e a outra metade é esforço, né? Assim se constrói um 10, né? O sucesso, enfim. Né? Em termos de datas, de calendário, processo avaliativo, eu disse que vou mostrar, né? Já vou mostrar para vocês ali no Classroom como é que vocês vão fazer o trabalho disciplinar, mas de forma geral aqui, ficou entendido, gente? De onde vem as notas, onde vocês têm que fazer cada coisa? Ficou tranquilo para todo mundo? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo, prof. Tranquilo, legal. O Matheus mandou um sim no chat. A Eduarda, tudo certinho. A Veridiana mandou um tranquilo. Tudo certo. Mari também. Ana Caroline também mandou tudo certo aí pelo áudio, né? Mona Lisa mandou tudo certo. O Emerson também. Tranquilo, então, gente. Então, como eu falei para vocês, eu vou mostrar ali no Classroom onde é que vai aparecer o trabalho disciplinar para vocês. Ainda não aparece porque eu ainda não liberei, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui do Classroom com vocês. Só um minutinho. Então, vai sair a tela da apresentação e já vai aparecer para vocês a tela do Classroom. Está todo mundo visualizando a tela do Class? Sim. Tá. Bom, lembra que eu falei para vocês que ali no Classroom tem a aba Atividades? Então é ali que vai ter não só as atividades de cada aula, né, mas o nosso trabalho disciplinar. Então, para fazer o trabalho disciplinar, vocês precisam clicar ali na aba Atividades, no Class, e vai abrir, então, por tópicos, tá? Tudo aquilo que está em cinza aqui ainda não aparece para vocês, né? Então, a gente vai ter depois, né, do conteúdo da aula 2, alguns exercícios, né, que eu vou colocar para vocês. Vai ter exercícios, né, nas próximas aulas. E aí tem um tópico ali chamado trabalho disciplinar, que eu já vou postar aqui, e vocês também já vão poder visualizar depois da nossa explicação de como ele vai funcionar, tá? Então, ele já vai estar aparecendo para vocês aí. Primeiro ele aparece ali no mural, né? No mural, tudo que vai sendo postado vai aparecendo em sequência, né? Mas aqui na aba Atividades, ele vai estar sempre aqui, ó, tá? Nesse mesmo lugar aqui para vocês buscarem. E a entrega dele é no dia 5 de abril. Então, é na quarta semana, tá? A entrega do trabalho disciplinar. Então, vocês vão clicar aqui onde diz Trabalho Disciplinar. Vocês vão ver Júlia Beatriz conectando. Boa noite, Júlia. Então, vocês vão ver que no trabalho disciplinar, nós temos um arquivo do Documentos Google. Ele é totalmente editável, né? Vocês não precisam do Word, né? Não precisam ter nada instalado no celular, nem no computador, em termos de Office, por exemplo, né? Claro, tem instalado, quem está usando o celular, né? Precisa estar instalado o Classroom, precisa estar instalado o Google Drive para poder acessar, mas em termos de, né, software Office, não precisa, né? E você tem 2 arquivos em PDF que vocês vão precisar ler para poder fazer o trabalho, tá? Então está anexado aqui os 2 arquivos em PDF, vocês conseguem abrir, enfim, né, fazer leitura direto pelo navegador ou fazer download. E o trabalho disciplinar, propriamente dito, é um arquivo editável, tá? Então, vou clicar nele, ele carrega automaticamente no navegador de internet de vocês. É um arquivo Google Docs, tá? No formato Google Documentos. Então, cada um de vocês, acessando o Classroom, no perfil de vocês, tem o documento de vocês. Então, cada um tem o seu arquivo, tá? O que vocês vão fazer ao abrir o trabalho? Vão ali colocar o nome de vocês. Então, clica ali onde diz o nome, né, o aluno, melhor dizendo, né, e vai lá e digita
o nome, professor, digita o nome do professor, a data de entrega. Vocês vão fazer a leitura da descrição, mas basicamente, né, vocês precisam ler aqueles 2 arquivos, né, que estão anexos, e o link deles, inclusive, está aqui, né, para vocês. Tem algumas informações sobre norma ABNT, mas o texto aqui já está formatado, né, já está na fonte Arial 12, as margens, já está tudo de acordo, é só manter essa formatação, tá? O nosso formato de entrega, gente, ele pode ser individual, dupla ou trio, tá? Tá, mas se a gente fizer em dupla, professor, um só entrega? Não, os 2 entregam. Se fizer em trio, pode fazer, mas cada um entrega o seu, tá? Porque a nota é individual e vai aparecer ali o nome do aluno no Classroom e se entregou ou não, e aí quando faz a entrega, eu faço a leitura e atribuo a nota, mesmo que o trio tenha feito junto, né? Seja o mesmo arquivo, vai ser igual, né? Mas cada um vai entregar o seu, certo, gente? Então, como subsídio, né, para fazer esse trabalho, claro, vocês têm a apostila, né, os conteúdos estudados durante as aulas e os arquivos, né, que estão ali para vocês, tá? E o trabalho, ele é entregue no Classroom. Como é que é essa entrega? Vocês já viram aqui que esse arquivo é editável, né? Vocês vão digitar aqui as respostas de vocês, depois fecha o arquivo, e aí tem um ícone que aparece ali, entregar. Vocês vão clicar em entregar. Quando clicarem em entregar, eu vou receber. Só quando clicarem em entregar, eu recebo. Enquanto vocês estiverem editando o arquivo, né? Fiz a primeira parte, fui lá, digitei, fechei o arquivo, ele salvou automaticamente. Volta, continua digitando a segunda parte, aí terminou. Enquanto vocês estão editando, eu não tenho acesso, não vejo. Eu só consigo ver o arquivo no momento que vocês clicarem em entregar ele, tá? Aí quando clicar em entregar, eu recebo. Então, se fez a primeira parte, clicou em entregar, não vai conseguir fazer a segunda parte, né? Porque já entregou, tá? Então, clique em entregar só depois que terminar todo o trabalho, certo? Ele é feito, então, em 2 partes. O prazo acordado, né? A gente já conversou no dia 5, tá? Do 4. Então, a primeira parte do trabalho vale 3 pontos. O trabalho ao todo é 6, né? Nessa primeira parte do trabalho, vocês têm 2 questões, 2 perguntas, tá? Uma em relação à empresa que vocês atuam, né? Ou estão trabalhando, ou já trabalharam, né? E a segunda, né? Também, né? Relacionada à situação, mas subdividido, né? Tem subitens aqui com relação ao item 2, tá? Vocês devem dar conta de responder cada um deles, certo? Na parte 2, tá? É um projeto de criação de estratégia de diversidade, vale 3 pontos também. Vocês vão pensar numa estratégia, né, de implantação de diversidade na empresa de vocês, numa empresa que vocês trabalharam, ou podem criar também, né, uma situação hipotética, né? Professor, eu nunca trabalhei, né, mas pode criar uma situação hipotética, ou entrevistar alguém, né, alguém da família, ou né, alguém conhecido, sobre a empresa, como é que é aquela empresa, e pensar numa estratégia, né, de diversidade para aquela empresa, tá? Dentro do processo, é claro, de recrutamento e seleção. Qual é a estratégia de diversidade? Como inserir, né, de uma forma diversa, ampla, né, as pessoas no mercado de trabalho, naquela empresa em específico, qual seria a estratégia, né, a ser adotada, a ser elaborada. Para pensar nessas coisas, é que vocês têm aqueles 2 arquivos que estavam lá em PDF, né, vocês têm os links aqui para fazer a leitura, né, e aí vocês podem construir isso a partir, né, dessas leituras que vão fazer aqui, tá? Não esqueçam. Fiz a primeira parte, não terminei ainda. O arquivo salva automaticamente, né? Vocês vão fechar, e ainda não clica em entregar. Aí depois, no dia seguinte, né? Ou 2 dias depois, vai lá, abre o arquivo e continua a parte 2. Aí terminou. Aí sim, fecha o arquivo e clica lá em entregar, né? Tá no perfil de vocês aí, do perfil do aluno, a hora que vocês clicam nele lá, vai aparecer a possibilidade de entrega do arquivo, tá? Então, é aqui, gente, que vocês fazem o trabalho, tá? Desenvolvem ele, e só depois é que vocês fazem a entrega, né? Depois de digitada todas as respostas de vocês, tá? Enquanto não clicar em entregar, eu não recebo, certo? Letícia conectando, boa noite, Letícia. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente, sobre esse processo aí de abrir o trabalho, né? Fazer a entrega?
Na verdade, eu fiquei com uma dúvida. A gente vai fazer pelas duas plataformas atividades, é isso? As atividades avaliativas, semana 1, 2, 3 e 4, são no Moodle. Tá? Tá. As avaliativas é lá, é só lá. Ah, Não é tá. lá e aqui. Tá? O Entendi. trabalho disciplinar é só aqui, não é lá e aqui. Tá, Certo? entendi. Entendi, Então, obrigado. isso, como a gente falou antes, né? Semana 1, 2, 3, 4 tem atividade avaliativa 1, 2, 3, 4, que é feita no Moodle. No Classroom é o trabalho disciplinar. Então, uma coisa é lá, outra coisa é aqui, e as coisas não se misturam, tá? Tá bem, entendi. Certo? Muito bem, obrigado pela pergunta. É importante as perguntas e participação de vocês, gente, porque daqui a pouco a dúvida de um é a dúvida de outro, né? E a participação da colega aí foi muito importante também por isso, né? Daqui a pouco também ajudou quem estava com a mesma dúvida. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tranquilo? Depois, na sequência, também, na hora de fazer o trabalho, na hora de fazer a entrega, pode surgir as dúvidas, né? Em alguma das aulas aí, a gente pode voltar a esse ponto aí, tá? Sem problema nenhum. Então, vou voltar lá para o nosso arquivo do contrato pedagógico e vou tirar da tela aqui do Class. Bom, então voltamos aí para o nosso contrato pedagógico. Fizemos um pequeno, né, adendo aí para mostrar ali onde está o trabalho disciplinar no Classroom, né, como abrir, enfim, como fazer o trabalho, tá? Se acontecer, né, desejo que isso não ocorra com ninguém, de alguém ficar abaixo da média, né, a média é 6, ficou com 5, né, entre N1 e N2, né, somou, dividiu por 2, a média final deu 5. Ficaria reprovado, né? No entanto, a gente tem uma prova de substituição nesse caso, né? Substitui a menor nota. Digamos que ficou com 5, né, em uma e 4 na outra, né? Vamos substituir a que ficou com 4, né? Fazendo a prova de substituição, espera-se que tire uma nota, né, maior, vai somar com a nota que ficou maior, né, da primeira etapa, fazendo a média final, tá? Média final, então, vai ser substituída, né, a menor nota pela prova de substituição que ocorre no dia 8 de maio, tá? Anotem aí para vocês, caso seja necessário, substituir uma das notas, né, ou da N1 ou da N2, né, para quem não ficar na média, a prova de substituição ocorre no dia 8 de maio no Moodle, tá? Ariana e Mike conectando, boa noite. A Isabela fez uma pergunta pelo chat aqui, eu me passei, né? A Isabela pediu para explicar aquela questão de porcentagem, que tem que fazer um cálculo. Vamos chegar lá, Isabela, vamos chegar lá, tá? Depois, se precisar, a gente conversa. Mas é bem tranquilo, é só aplicar aquela fórmula que está ali mesmo, tá? Mas depois, se necessário, a gente volta a esse ponto aí, né? Durante as aulas para conversar a respeito. Tá, Isabela? Temos um prazo ainda, né? Lá em abril ainda para entregar, então a gente vai voltar a ver isso, tá? Muito bem. O que a gente estuda nessa disciplina, então, né? Técnicas de recrutamento e seleção. A gente vai ver as técnicas de recrutamento e seleção, recrutamentos interno, externo, online, dinâmica, entrevista, né? E outros recursos. Também a questão dos programas de inclusão, que entra bastante essa questão da diversidade também, né? A influência das redes sociais no momento, não só no momento atual, né? Mas já sendo escrito na história dos processos seletivos aí, né, dos últimos anos, na última década, né, foi o boom, né, das redes sociais, e, portanto, né, se inseriu também no contexto, né, das empresas e dos processos de recrutamento e seleção. Né. Vamos ver também o processo de acompanhamento, né, e o processo de entrevista de desligamento. Esse aqui ninguém quer fazer, né, nem quem é recrutador, né, nem quem está trabalhando, né, principalmente no momento atual, né, faz parte aí do nossa estrutura da disciplina, tá? São os grandes temas, claro, que cada tema desse, né, cada subtema desse, tem lá, né, na apostila, né, de vocês o conteúdo completo.
Então, nunca esqueçam, né? A apostila é a principal ferramenta de qualquer disciplina que vocês estiverem cursando, né? Então, a apostila foi pensada, planejada, estruturada, com todo o conteúdo, né, da disciplina. Então, vocês não podem deixar, né, principalmente por ser uma disciplina em EAD, né, de fazer as leituras, né, da apostila. Tá? Então, semana 1, o que vai ler? Né? Vai estudar conteúdo da aula 1 e 2 na apostila. Tá? E o que se deseja também, né, é que, além da aula ao vivo, que ocorre na segunda, os outros dias da semana, né, no processo EAD, o aluno tenha momentos de estudo à noite, né, que é o seu horário, enfim, né, para poder, enfim, fazer leituras, anotações, esquemas, né, mapas mentais, enfim, faz parte do processo de estudo do aluno EAD. É o que se espera, nem sempre é o que acontece, né? Mas é claro, né, que dentro das possibilidades, né, já que escolheram, né, essa modalidade de ensino e essa profissão, né, você se empenha, né, no estudo, enfim. Inclusive, fica uma dica, né, vocês têm acesso à biblioteca virtual, né? Então, vocês também podem acessar livros, né, que estão disponíveis lá na biblioteca virtual. Entrando ali no site da QI, por exemplo, na aba Serviços, né, clicando lá em Biblioteca Virtual, vocês entram lá com, né, o RA, enfim, login e senha de vocês têm acesso, né, tem alguns livros de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento lá, que são bem importantes, né, vocês têm acesso enquanto são matriculados, é claro, na escola, né, fica a recomendação aí, né. Então, como as aulas acontecem? Nós vamos ter sempre 2 momentos, tá? Hoje talvez vai ficar um pouquinho, né, diferente, porque a primeira aula a gente está falando do contrato pedagógico, mas, no geral, a primeira parte da aula é o conteúdo daquela noite, a gente faz o intervalo 15 minutos, na volta do intervalo eu faço a chamada é sempre online, ao vivo, eu abro a chamada e vou chamando os nomes, quem está conectado, né, presente na aula, responde, ganha presença. Quem não está, né, já sabe. E aí, depois da chamada, nós temos atividades, exercícios de aula no Classroom. Tá? Então, os exercícios de aula no Classroom fazem parte da aula. Né? Então, é parte do processo de ensino-aprendizagem. Ele não vale nota. As atividades, exercícios no Classroom de cada aula não vale nota. É parte da aula. É para exercitar o conteúdo que a gente viu. A gente viu um conteúdo na primeira parte, na segunda parte da aula a gente vai estar fazendo, então, atividades, exercícios ali para vocês, né, enfim, terem mais um momento de reflexão sobre aquele conteúdo. Tá? Porque o processo avaliativo a gente já viu, né? Atividades avaliativas na N1 que vale nota é no Moodle. No Classroom que vale nota é o trabalho disciplinar. Tá? A prova final lá no Moodle também, né, na N2, certo? Então, atividades de aula fazem parte da aula, não são atividades avaliativas, tá? Então, é importante fazer essa divisão, né? Porque, às vezes, para alguns gera uma confusão, né? Confunde a atividade de aula com a atividade avaliativa, né? Então, para não confundir, o que vale nota? Se tiver a palavra avaliativa, vale nota, tá? Então, atividade avaliativa vale nota, trabalho disciplinar vale nota, prova final vale nota. Atividade, exercício de aula é atividade, exercício de aula, faz parte do processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, a gente vai ter esses 2 momentos em cada aula, tá? Primeiro momento com conteúdo, intervalo, chamada, segundo momento, atividades no Classroom, tá? Essas atividades, em geral, são questões, tá? Eu proponho lá uma questão, tá? Vocês vão pesquisar, vão relembrar do conteúdo que a gente acabou de ver em aula e vão responder, tá? Geralmente é um formulário, vocês precisam clicar em enviar o formulário, depois de enviar o formulário, para quem está fazendo pelo celular, ainda precisa clicar em entregar, tá? Para aparecer o status de que a atividade daquela aula, né, as atividades que foram feitas naquela aula, elas foram entregues, tá? Isso é muito simples de vocês também identificarem, porque cada atividade que é postada, ela aparece no mural do Classroom. E aí, lá no mural do Classroom, se vocês não fizeram alguma atividade que foi atribuída a vocês, vai aparecer o quê? Lá no canto superior direito da atividade, vai aparecer lá, atribuída. Significa o quê? Que a atividade foi atribuída para o aluno e ele ainda não fez. Aí o aluno foi lá, entrou na atividade, respondeu lá o formulário, clicou em enviar e depois clicou em entregar.
Tá? Quando clicou em entregar, o que vai acontecer com essa atividade? Vai mudar o status de atribuído para devolvido ou entregue. Aí o aluno pode verificar isso, inclusive, lá no mural do aluno, né? No Classroom. Vai lá, a atividade, em vez de atribuída, vai estar lá devolvida ou entregue. Tá? É assim que vocês verificam também se entregaram, né? Não esqueci de alguma. Se passou o prazo, né? Passou essa aula, né? Aí lá, algum dia na semana eu vou olhar as atividades no mural do Classroom e tiver lá pendente, é que ela não foi feita naquela aula, ficou pendente. Dá para fazer com atraso? Dá para fazer com atraso, ela só fica lá com um aviso, né? De que não foi feita, né? Naquela aula e que foi feita com atraso, então. Mas vai aparecer devolvida, né? Depois de feita, tá? O próprio processo avaliativo, e eu gosto de reforçar isso, né, ele também é um outro momento, né, para reflexão, para estudo aí a respeito do conteúdo. Claro que a gente sabe, né, que é da legislação educacional, que a gente precisa ter momentos avaliativos, né, para comprovar e atestar a conquista daquele conhecimento, para que seja feita a aprovação e depois, né, no momento, né, de receber o certificado de conclusão, né, aquilo está comprovado, né, que o aluno aprovou naquelas disciplinas. Mas não é só por isso, né? O principal, né, fundo do processo avaliativo é proporcionar mais um momento de estudo, mais um momento de reflexão, mais um momento de apropriação daquele conteúdo. Tá? Então, não deixa de ser um estímulo, né? Então, tem 4 avaliativas lá no Moodle para fazer, 1 ponto cada uma. Cada uma que eu for fazer, vão ser lá 10 questões, né, que vocês vão ter que, sim, né, pesquisar na apostila, rever o conteúdo da aula, né? Rever os slides ou rever a gravação da aula. Então vai ter mais um momento para pesquisar e estudar aquele conteúdo. Em cada semana tem uma lá no Moodle para fazer. Então é mais um momento de estudo. O trabalho disciplinar também da mesma forma, né? Vale nota? Vale. Mas é mais um momento para refletir sobre o conteúdo da disciplina, pesquisar e estudar. A prova final da mesma forma. Vocês vão ter que se preparar para isso, né? E se deseja que seja assim, né, que haja um preparo, um estudo, uma pesquisa, para se preparar para fazer a prova. Então, todo o processo avaliativo, ele também é um momento a mais de estudo, tá? Sobretudo nessa modalidade online, né? Então, vai abrir lá a atividade avaliativa 1 no Moodle para fazer, vocês têm toda a liberdade de consultar a apostila, de consultar os slides, enfim, claro que não pode deixar passar o tempo da atividade lá, né? Mas tem, né, toda a possibilidade de consultar o material de vocês, né? Trabalho disciplinar, até mesmo a prova final, né? Vocês vão abrir a prova e tem também acesso aos materiais de vocês, né? Então é mais um momento de estudar, de pesquisar, né? Para dar conta de fazer, enfim, né? Esse conteúdo. Então, eu digo assim que é quase impossível reprovar. Eu não digo que é totalmente, né? Porque tem alguns que se esforçam para reprovar, né? Não fazem nenhuma etapa do processo avaliativo às vezes, né? Mas vocês viram que, né? É simples, né? No sentido de que vocês têm acesso ao material, vocês podem pesquisar, né? Reler. É claro que precisa participar das aulas, né? Precisa ler o conteúdo, porque se eu for abrir uma atividade avaliativa, né? Eu nem li nada, não vou nem saber onde encontrar na apostila. Daqui a pouco vai passar todo o tempo lá, ou não vou conseguir, né, encontrar onde está na apostila a resposta, vai chutar e vai tirar uma nota ruim. Isso acontece muito frequentemente, né? Porque, é online, então não preciso me preocupar, na hora eu vejo. Aí acontecem os problemas, aí acontecem os desastres, né? Quem estudou, quem participou das aulas, né, quem leu a apostila, né, na hora de fazer uma avaliativa, né, vai lembrar, né, de onde está, né, vai lembrar que leu aquilo ali em algum lugar na apostila, enfim, e vai conseguir fazer e identificar as coisas, né? E geralmente são os que saem bem, os que são aprovados, né? Então, né, não se deixem levar pela facilidade, né, da online para deixar para a última hora, tá, gente? Professor, eu queria tirar uma dúvida contigo. Pode falar. Você falou atividade no Classroom, né? Tem, por exemplo, que nem a outra professora, nós fazia até meia-noite o tempo para entregar. Eu não sei se o senhor é só no horário de aula, até às 10, ou tem tempo para... As atividades estão ficando sempre até 23h59. Ah, tá. Tá? É sempre assim. Tá bom, então. Então tá, obrigado. Tranquilo. Muito bem. Gente, qualquer momento vocês podem fazer perguntas, tirar as dúvidas de vocês, tá? Façam que nem a Guahira, né? Não deixem passar as dúvidas, tá? Bom, então, resumidamente, né, o nosso processo avaliativo está aqui, né? Tá? Isso aí está no arquivo do plano de ensino de vocês, tem essa tabelinha lá.
Então, as avaliativas lá no Moodle, né? São 4, tá? Aqui tem um erro aqui, diz 1 a 2, mas é de 1 a 4, né? São 4 avaliativas, 1 ponto cada uma, 4 pontos. Mais trabalho disciplinar no Classroom, 6 pontos, 10 pontos. Na N2, a prova final no Moodle, né? A média final, então, N1 mais N2, divide por 2, dá os nossos 10. Se, por acaso, alguém ficar abaixo da média, né? Ainda tem a possibilidade de fazer a substituição, que ocorre no Moodle, né? No dia 8/5. Tá? Então, se alguém ficar abaixo da média, nesse dia, 8/5, acessa o Moodle, vai aparecer lá a prova de substituição, clica lá, faz a prova para substituir a nota menor. Só vai fazer a prova de substituição quem tiver média abaixo de 6. Então, professor, eu fiquei com a média final 6.1, 6.2, queria ficar com uma média melhor. Posso fazer a prova de substituição? Não, porque não vai nem aparecer, né? A prova de substituição para quem ficou acima da média, né? Vai aparecer só para quem ficou abaixo da média. Né? Esses que ficaram abaixo da média, sim, vão entrar no Moodle, vão olhar lá, né? Na disciplina de recrutamento e seleção, vai aparecer lá embaixo, né? No dia 8/5, a prova de substituição para fazer. Mas não basta apenas ter a média 6, né? Tem que ter 75% de frequência, tá? Então façam os cálculos aí, né? São 5 aulas, né? Então 4 de conteúdo e uma que é a prova, né? Então a prova não tem como faltar, né? Então são 4 de conteúdo ali, mas a gente faz então o cálculo de 75% de 5. Então praticamente tem que estar presente em todas as aulas, né? Então uma vez por semana, né? Não vale a pena faltar, tá? Se acontecer de faltar para o problema médico, né, de saúde, ou teve que trabalhar, né, pois manda ali um e-mail para o professor com a justificativa, tá? Para a gente verificar, então, e atribuir a presença lá. Mas cuidem a frequência de vocês, tá, gente? Se não tiver nenhuma justificativa, nada, né? Não foi por trabalho, não foi por problema médico, né? Vai acabar ficando com falta lá e reprova, né? Se estiver abaixo de 75% de frequência, tá? Fiquem atentos a isso. Sempre mandem um e-mail avisando, né? E qual é o e-mail, né? O e-mail do professor é aquele que vocês receberam o convite, né? Para acessar a sala no Classroom, né? Mas para quem não se deu ainda conta, né, de qual é o e-mail, eu vou colocar aqui no chat, inclusive, tá? Para essas situações que vocês precisam avisar alguma coisa, tá? Meu e-mail é luciano.silveira@qi.edu.br, tá? Um chat para vocês, o meu e-mail, caso vocês precisam avisar em situações, né, de trabalho ou doença, enfim, que não vão poder participar de alguma aula, tá? Bom, vamos falar rapidamente sobre o Classroom, alguns detalhes. Logo que vocês acessam o Classroom, ele abre no mural, seja para quem está no celular ou para quem está no computador, né? A primeira aba que aparece é a do mural, tá? Claro que aqui é uma imagem, né, para quem abre pelo computador, né? Pelo celular é um pouquinho diferente, mas é basicamente isso, tá? E aparece em sequência, em ordem cronológica, né? Como se fosse uma timeline da rede social, no topo sempre a última postagem. Então vocês vão notar que eu postei, né, anteriormente, né, o canal do YouTube, né, com os materiais lá de RH, depois eu postei o plano de ensino, a apostila, hoje ainda eu postei os materiais complementares e depois eu postei meu boa noite, né, o link da aula ao vivo, e agora durante o contrato pedagógico eu postei para vocês o trabalho disciplinar, né? O que está aparecendo no topo aí do mural de vocês no Classroom? O trabalho disciplinar, né? Então fica sempre no topo, né? A última postagem, tá? O Emerson perguntando no chat, teríamos o WhatsApp da disciplina para tirar dúvidas com os colegas? Pode, se a turma quiser criar, tá? Eu não participo de grupo de WhatsApp, né, gente? Até nem tem como, né? Muita turma, muito aluno, e às vezes eu estou atendendo uma turma e tem gente mandando mensagem no WhatsApp, não tem como, né? Mas vocês podem criar, tá? Aí até, se alguém quiser ficar responsável por criar, depois coloca aqui no grupo, né? Aqui no chat, o link que eu posto ali no mural do Classroom, porque se eventualmente, né, alguém não está ao vivo agora, vai ter acesso a esse link do grupo ali no mural do Classroom, tá? Foi o Emerson ali, não sei se o Emerson ou a Ana Carolina, que a Ana Carolina se candidatou a criar ali, né? Pode ser? Se combinem isso. Quem é que vai criar? E eu ponho aqui
ponho ali no mural do Classroom depois, tá? Não esqueçam de colocar aqui no chat que eu ponho lá no mural. Para vocês poderem interagir, né? Muito, muito válido. Tá, o Emerson disse que pode ser a Ana ali a fazer. Então tá, Ana Caroline, fica à vontade, tá? Criar o grupo no WhatsApp aí da turma. E eu ponho ali o link também lá no mural do Classroom para vocês, tá? Bom, então no mural é sempre, no topo vai aparecer sempre a postagem mais atual, tá? Então vai ficando lá para baixo, né, as postagens mais antigas, tá? Então a organização fica desse jeito. Por isso a aba atividades é importante também, né? Porque, postei o trabalho disciplinar hoje, vai sendo postado um monte de outras coisas e no mural vai ficando lá para baixo. Aí eu vou ter que procurar no mural, vou ter que ficar, né, passando um touch do celular ou scroll do mouse. Mas não precisa, né? Se clicar na barra atividades, vai ter o tópico lá dele, fixo, né? Para achar, tá? Então são essas duas situações que vocês têm aí. No entanto, como eu falei, vai sendo postado no mural do Classroom as coisas e elas vão aparecendo para vocês em ordem cronológica. Naquele segundo momento da aula, né? Após o intervalo, tem as atividades de aula, né? São aqueles exercícios que correspondem à primeira parte da aula. Eles vão aparecendo em ordem cronológica para vocês, tá? No mural. Sendo que, para mim, como o perfil do professor, não aparece o status aqui, né? Como eu falei, para vocês vai aparecer, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 atividades de uma determinada aula, de uma disciplina, né? De uma outra turma. Para vocês, no canto superior direito da atividade, vai aparecer ali, né? Atribuída em cada uma delas. Depois de feita, né? Abriu ali o formulário, respondeu, enviou o formulário e depois foi lá e clicou em entregar, o status da atividade muda de atribuída para entregue ou devolvida, tá? Parece que para quem faz pelo celular está aparecendo devolvido e para quem faz pelo computador está aparecendo entregue, mas significa a mesma coisa, tá? Significa que fez e foi entregue, tá? Então não esqueçam disso, tá, gente? Principalmente quem faz pelo celular precisa aí, parece que clicar no entregar, tá? O pessoal do computador aí parece que já faz automático, tá? Sempre confirme aí na dúvida. Essas atividades, como eu falei para vocês, correspondem à primeira parte da aula, né, do conteúdo daquela noite. Então façam sempre com consciência essas atividades, é mais um momento de estudo, de reflexão sobre o conteúdo, né? Não respondam de forma aleatória, senão a gente não vai estar fazendo, né, a forma de estudar da forma mais correta, né? Se a gente estiver só respondendo aleatoriamente ali, né, para, enfim, né, aparecer lá que fez, né, a gente não está realmente construindo o conhecimento na nossa área, né, profissional que a gente escolheu, né, na área de RH. Então, faça com consciência. Não lembra da aula? Vai pesquisar na apostila, vai pesquisar no slide da aula, tá? Mas não chutem, tá? Não chutem que vai ser o pior método, né, para vocês fazerem essas atividades, porque elas são, né, pensadas e elaboradas com essa intenção, né, de proporcionar, né, um estudo de vocês a respeito daquele conteúdo daquela noite, tá? O Matheus colocou ali que no celular aparece entregue. Então é isso. Tá? Também o Classroom, seguidamente, eles estão atualizando as coisas, né? Então, provavelmente é isso. Então, no celular aparece entregue, quem está fazendo pelo computador deve estar aparecendo devolvido, né? Provavelmente, tá? Muito bem, gente. A barra atividades no Classroom. A gente já viu ali que na barra atividades aparece, né, o trabalho disciplinar, mas em cada noite a gente vai ter exercícios correspondentes àquela aula, né? Então, hoje, depois, né, na segunda metade da aula, se houver tempo, né, vai estar aparecendo para vocês as atividades, né, da aula de hoje, tá? Então, ali vai ter um certo número de atividades, cada uma delas é uma pergunta com alternativas, para vocês, enfim, pesquisarem e responderem. O número de atividades vai depender do tempo disponível, do tempo que cada, né, um de vocês também levar para fazer as atividades. Então, eu postei a primeira atividade, eu vou esperar que a maioria dos que estão conectados tenham respondido a atividade para eu postar a segunda atividade na sequência. Então, eu não vou postar a primeira, depois a segunda, a terceira, direto. Não. Por quê? Eu posto a primeira atividade e vocês vão fazer. A maioria respondeu, né, mas alguém ficou com dúvida. Ainda dá tempo da gente perguntar, né, interagir aí, né, e resolver aí a dúvida.
aí depois eu posto a segunda atividade. Então, eu nunca vou postar a próxima atividade sem que a maioria já tenha respondido. Tá? Então, temos 20 conectados, 15 por ali, 16 já responderam. Aí eu vou dizer, pessoal, estou postando a segunda atividade, se alguém ficou com dúvida na primeira, né, pode perguntar, interagir no chat ou ao vivo, e assim a gente vai até ali por volta, né, das 21h50, tá? Que nos 10 minutos finais eu não posto atividade nova, né? Que fica aqueles 10 minutos ainda para fazer a atividade última que foi postada, e se tiverem dúvida a gente ainda interagir e conversar sobre as atividades que estão em andamento, tá? A colega Ana Caroline mandou aqui no chat o link do grupo que ela criou no WhatsApp, tá? Então, os que estão conectados já podem entrar por esse link. Eu vou aproveitar para não deixar passar, tá? Eu vou colocar ali no Classroom também, para os colegas que eventualmente, né, às vezes a conexão cai, né, ou não estão conectados nesse momento, né, acabem tendo acesso também ao link da turma, tá? Então já vou aproveitar aqui, já vou colocar lá. Vocês vão notar que vai aparecer no mural para vocês, né, na sequência. Então, bem, já está lá no mural também aparecendo, né? Se alguém não quiser entrar agora ali no link do chat, vai estar ali no mural, né? Para acessar a qualquer momento, tá? E, enfim, para quem não está na aula hoje, né? Vai estar ali também para acesso, tá? Obrigado, Ana. A Ana aí fez o grupo para a gente. Muito bem. Então, em cada aula vai ter exercícios, né? Tá? O número de exercícios vai depender do tempo que vai ficar disponível naquela segunda metade, também no tempo que vocês vão levar para fazer cada atividade, né? E a quantidade de dúvidas e perguntas que possam surgir nessa segunda parte da aula com as atividades no Classroom, tá? Então, a aula sempre 2 momentos, como eu falei, né? Nesse segundo momento vai ter essas atividades. Ali na barra atividades, tá? Além das atividades e exercícios de aula, vão ter os vídeos. Esse vídeo, por exemplo, do contrato pedagógico está sendo gravado. Depois ele vai aparecer aqui nesse tópico para vocês. O vídeo da aula também vai ser gravado, vai aparecer nesse tópico aqui para vocês. Os slides, né, que a gente está usando aqui do contrato pedagógico e da aula, também vai estar aqui no tópico slides das aulas ao vivo. Materiais complementares, plano de ensino, apostila, já está ali aparecendo para vocês, né, na barra atividades, tá? O trabalho disciplinar a gente conversou a respeito, né? Já mostrei ali no início para vocês, né? Clica na barra atividades, clica no trabalho disciplinar, vai aparecer os arquivos, né? Os arquivos em PDF é para leitura, né? Para ajudar vocês a fazer o trabalho. Vocês precisam clicar no trabalho, né? Digitar as respostas de vocês, depois, né? Fecha o arquivo e clica em entregar, né? Eu só vou ter acesso ao que vocês escreveram ali depois que vocês clicarem em entregar. E eu só consigo atribuir a nota também depois que clicarem em entregar. Tá? Então não esqueçam desse processo. É uma coisa que um ou outro aluno acaba fazendo e acaba acontecendo, abre o trabalho, faz lá, resolve, digita suas respostas, mas esquece de clicar em entregar. Aí eu não tenho, né, acesso ao arquivo, né, eu não recebo essa entrega, eu não consigo atribuir a nota. Tá? Depois que entregaram, vai aparecer o nome do aluno, que o trabalho foi entregue, eu vou clicar no trabalho, vou abrir, vou ler, e vou atribuir a nota e vou devolver. Quando eu clicar em devolver, vai aparecer para vocês, né, trabalho devolvido, e a nota vai aparecer ali nessa atividade aqui para vocês, tá? Não esqueçam, né, 5/4 é a data de entrega do trabalho, tá? Vou mostrar para vocês aqui uma aba de controle, né, que aparece só no perfil do professor, não aparece para vocês, mas só para mostrar para vocês como é que a gente identifica, né, o status que aparece, né, quando vocês fazem uma atividade ou não fazem, tá? Então aqui tem uma disciplina, que era, né, uma disciplina anterior lá, de uma outra turma, listagem de alunos, e todas as atividades feitas naquela aula, né, e se o aluno fez e clicou lá em entregar, tá? Se clicou em entregar, vai aparecer entregue ou devolvido, né? No meu perfil aqui do professor aparece devolvido, tá? Então o aluno fez todas as atividades daquela noite, né, foi devolvido. O aluno fez uma atividade depois daquela aula, então até as 23h59 tá as atividades, né?
do Classroom, da aula, né? Aí foi fazer no dia seguinte, ela vai aparecer lá devolvido, mas concluída com atraso, né, que não foi feita naquela aula. Se o aluno não fez a atividade, né, nem em atraso, né, ficou pendente, né, não fez a atividade, não entregou, tá? Então, esses mesmos status que aparecem aqui, né, na minha relação de atividades, aparecem para vocês, só que no mural, né? Vocês vão olhar todas as atividades que foram atribuídas a vocês, se ela foi feita, vai aparecer lá o status que ela está, certo? Se tiver alguma pendente, é que passou da aula e não foi feita naquela aula, tá? Então, é no mural ali que vocês veem as atividades e vocês veem o status dela também, tá? O link das nossas aulas, o link da aula ao vivo, tá, gente? Ele é postado sempre no Classroom, na aba Atividades, na aba Atividades não, na aba Mural, né? Ao acessar ele, vai estar lá na aba Mural e vai estar postado ali, tá? Um pouquinho antes das 19 horas, que nem aconteceu hoje, né? Meu boa noite e o link da aula ao vivo. É por ali que vocês acessam o link da aula ao vivo, tá, gente? Nunca acessem link da aula ao vivo que foi passado por um outro colega, né? Porque daqui a pouco esse link não é o da turma, é de outra turma, às vezes a gente quer ajudar, né? Eu passo o link da nossa turma, até o link, por exemplo, da sala no Classroom, né? Isso acontece às vezes, né? Às vezes a gente tinha um colega que estava com a gente na turma anterior, mas só que ele foi, né, matriculado em outra turma agora, né? Não está mais nessa, né? E aí ele diz, não recebi o link. Aí a gente passa o link que a gente recebeu, mas eu recebi o link que eu estou matriculado. Será que ele está matriculado também nessa turma? Então, se eu passar o link, ele pode começar a assistir a aula, né? Numa turma que ele não está matriculado. E lá onde ele está, com outro professor, ele está levando falta, né? Então, nunca passem link, né, de aula ao vivo ou de turma do Classroom para os colegas, tá? Qual é a orientação? Se o colega pediu o link, olha, colega, acessa lá o portal do aluno, vai lá no ícone Salas Virtuais, o link da tua sala de aula no Classroom está lá, que o professor colocou, está lá. É por lá que tu acessa. E por lá que ele vai ter acesso também, né, através do Classroom, ao link da aula ao vivo da turma dele, tá? Então, se isso acontecer com algum colega de vocês, tá? Orientem dessa forma. Entra no portal do aluno, né? E acha o link da sua turma lá, tá? Porque pode acontecer da gente, na boa vontade, na tentativa de ajudar, porque ele estava com a gente na turma anterior, achar que ele também está nessa, e às vezes não está. Tá, gente? Tomem esse cuidado aí. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida aí sobre esse processo? Classroom, Moodle, nosso calendário, atividades avaliativas, semana 1, 2, 3, 4, trabalho disciplinar no Classroom, prova final, os dois momentos de aula, o momento teórico e o momento de atividades, nossa chamada que é online e ao vivo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre algum desses tópicos aí? Todo mundo ficou tranquilo? Sim, senhor. Por enquanto, sim. Legal, obrigado. Gosto de ouvir a voz de vocês, né? Se vocês puderem responder, eu não me sinto tão sozinho, né? Senão eu me sinto aqui abandonado, ninguém fala nada, silêncio total, né? Aí eu fico assim, né? Será que estão me ouvindo? Me deixaram, né? Estão vendo a Netflix? A gente está aqui, professor, não te preocupa. Senão, acho que vocês estão vendo uma série na Netflix, né? Que a concorrência é grande. Mas então tá, gente. Se não ficou nenhuma dúvida, né? Com relação ao contrato pedagógico, então a gente fecha o contrato pedagógico agora e vamos começar o conteúdo da nossa aula, né? Conteúdo da aula 1 e 2, tá? Então, também eu paro aqui a gravação, né, do contrato pedagógico e a gravação, e os slides do contrato pedagógico posteriormente vão estar ali para vocês no Classroom, tá?